Estamos chegando neste momento ao final da nossa série de estudos bíblicos relacionados ao conhecimento de Deus e de maneira mais específica aos atributos de Deus. Estamos terminando hoje 5 estudos onde pudemos destacar o problema da falta do conhecimento, a questão da revelação de Deus, o que viria a ser de fato o atributo ou os atributos de Deus. Também meditamos no dia de ontem numa divisão interessante feita a respeito dos atributos de Deus pela Confissão de Fé de Westminster, colocando-os entre incomunicáveis e comunicáveis. Os atributos incomunicáveis de Deus são aqueles que são de exclusividade da divindade. Nenhum ser criado tem a prerrogativa de trazer sobre si qualquer um deles. Nem homem, nem seres angelicais, nem Satanás, absolutamente nada. O problema é que muitas vezes algumas teologias aplicam até mesmo ao diabo alguns dos atributos incomunicáveis que são somente de Deus. Ora, na ocasião de hoje, no nosso encerramento, nós estaremos trabalhando o tema dos atributos comunicáveis de Deus. Os atributos comunicáveis de Deus são também conhecidos como atributos morais. Em outras palavras, são aquelas perfeições, aquelas qualificações divinais que Deus também compartilhou com a sua criação e de maneira bastante específica compartilhou com o ser humano que foi criado segundo a sua imagem e segundo a sua semelhança. As características do caráter de Deus que são compartilhados com a humanidade podem ser destacáveis da seguinte maneira. Primeiro, verdade. A palavra de Deus é sempre verdadeira. João 17. Ele nunca mente, uma vez que é responsável por todas as coisas, todo conhecimento correto vem dele, que é o padrão para toda verdade e a referência para medir-se todas as coisas. A verdade não descreve apenas aquilo que Deus sabe, mas também aquilo que ele faz. A verdade é identificada de tal modo com Deus que Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Este atributo está acessível ao ser humano. É possível conhecer a verdade. Um segundo aspecto dos atributos comunicáveis de Deus diz respeito a ser justo, ou a justiça. Deus é o parâmetro supremo de justiça, pois ele é perfeito. Salmo 18:30. Brasileiros como eu temos muitas vezes dificuldade em acreditar em justiça. Isso porque a Corte Suprema do nosso país é da onde emana toda a corrupção e todo o desmando, toda a injustiça presente na nação. Ora, seus caminhos, os caminhos de Deus, não são como os caminhos da justiça humana, terreal e, por tristeza, brasileira. Os seus caminhos são retos, porque ele é justo e nunca se desvia. Ora, a justiça de Deus é inabalável. Seus padrões são inegociáveis. Ele é o perfeito juiz, pois ele é íntegro e correto e jamais comete sequer uma
injustiça contra qualquer pessoa. Nós não somos capazes de estabelecer nossa própria justiça, como diz Romanos 10, versículo 3. Mas podemos nos tornar justos. Sim, em Cristo nós somos justificados, ou seja, tornados justos. Sermos conduzidos pelos caminhos da justiça também através da presença do Espírito Santo que habita dentro em nós, como descreve o Salmo 23, versículo 3. Um outro atributo comunicável de Deus é o amor. Aliás, é importante citarmos nesse instante exatamente as palavras do apóstolo João. Nós amamos, porque ele nos amou primeiro. O amor não é a definição de Deus, mas Deus é a definição de amor. Preste atenção. Algumas mentes superficiais, equivocadas na sua expressão de fé, definem Deus como sendo amor. O amor não é a definição de Deus, mas Deus é a definição de amor. O amor ágape, aquele que é ativo, mas não egoísta, o padrão de Deus para o nosso amor por Ele, a base desse amor, que é a entrega voluntária, ativa, sacrificial, assim como Deus fez ao entregar o seu próprio Filho para a nossa redenção. Ser amado por Deus é ter seu olhar sobre nós, que ativamente nos atrai para si em todos os momentos. Este amor que é indestrutível, este amor que é imerecido, este amor que é compassivo, este amor que não tem altos e baixos, mas é um amor constante, imensurável. Seu amor por nós tem uma característica fantástica, incondicional. Um outro atributo moral ou comunicável de Deus à humanidade é a sua bondade. Deus é a origem de tudo o que é bom, como diz Gênesis capítulo 1, versículo 31. Não temos nenhuma bondade inerente a nós mesmos. Isso é mentira, isso é um engano satânico. Nós não temos em nós bondade, pois não existe nenhuma outra fonte de bondade no universo que esteja além de Deus. Deus é puro, mas não há nenhum vestígio de mal também no seu ser. Jesus define bondade em uma única palavra: Deus. Mateus 19, versículos 16 e 17. A bondade de Deus pode ser traduzida por bênçãos, por compaixão, por benignidade, por generosidade, até mesmo pela sua misericórdia. Ele não concede nada por obrigação, pois nunca está em dívida com ninguém. Quanto a isso, alguns que se chamam pastores, de mentes obtusas, negociantes da fé, mercadores da verdade, tais pessoas dizem: você dá a Deus, entrega a Deus, oferece a Deus, e Deus vai ficar obrigado a retribuir-te. Ora, Ele não concede nada por obrigação. Ele nunca estará em dívida com quem quer que seja. Deus começou uma obra em cada cristão e assim assume o compromisso de concluí-la plenamente, e isso é resultado da sua bondade. Um outro aspecto destes atributos comunicáveis ou morais de Deus, podemos dizer que é a sua fidelidade. Tão certo quanto o aparecimento do sol e da lua todos os dias, assim é o compromisso de Deus conosco.
Independente do que fazemos ou de que pensamos, Deus mantém-se fiel. Sua presença em nossas vidas é a garantia, pois ele jamais abandona um filho seu, como diz Isaías 49. Deus é confiavelmente perfeito e perfeitamente confiável. Deus é fiel a todas as suas promessas. E o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, chega a dizer: ora, Deus continua fiel, mesmo quando o homem é infiel, porque a fidelidade de Deus não está atrelada a elementos externos a Deus, tão somente a sua realidade, a sua essência, ao seu ser. Ele não pode negar-se a si mesmo. E um dos atributos de Deus é o seu amor leal, é a sua fidelidade. Por fim, entre outros elementos que poderíamos citar, eu quero finalizar citando um, que é a santidade de Deus. A palavra santo, kadosh, no Antigo Testamento, e hagios, no Novo Testamento, significa de maneira singular alguém ou algo que foi separado, tirado do uso comum, algo distinto de todos os demais. O clamor triplo dos serafins diante do trono de Deus, dizendo: Santo, 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 expressa o grau de superioridade de Deus. Este atributo tanto separa do pecado como enfatiza a sua retidão, contrastando com nossa pecaminosidade. Veja, esse atributo da santidade de Deus, já dissemos no nosso terceiro encontro, os atributos estão em níveis de igualdade, estão relacionados dentro de uma ambivalência, um equilíbrio, uma harmonia. Pois bem, nenhum outro atributo de Deus é manifestado em toda a palavra de maneira enfática como a santidade. O amor de Deus é santo. A bondade de Deus é santa. A justiça de Deus é santa. A ira de Deus é santa. Sim, a santidade permeia também todos os demais atributos. Todavia, diferentemente dos demais atributos, nenhum deles foi enfatizado de maneira tríplice. Isaías 6, Apocalipse capítulo 4, trazem para a gente essa percepção. Ora, você não tem amor, amor, amor. Você não tem ira, ira, ira. Você não tem justiça, justiça, justiça. Você não tem bondade, bondade, bondade. Você tem santo, santo e santo. Isso deveria trazer para a gente temor e tremor. Porque o Deus com o qual nós nos relacionamos em Cristo Jesus não é um Deus qualquer. Não é um deusinho imiscuído no panteão de Atenas. Não pode ser tratado de maneira absurdamente desconhecida, neciamente, como tem sido feito fora e dentro de muitas igrejas. Nosso Deus é um Deus santo. E a sua justiça, e a sua santidade, e a sua retidão revelam o caráter da sua moralidade. Ora, a santidade não consiste naquilo que Deus faz, mas naquilo que Ele é, quem Ele é. Pois em Deus não há nenhum vestígio de impureza, de iniquidade, de injustiça. Não há, como alguns pretensamente usam do símbolo yin e yang, no centro de toda pureza a maldade, no centro de toda maldade a pureza. Não há em Deus qualquer vestígio dessa realidade. Deus é puro, Deus é santo, não há nele injustiça alguma em todo o seu ser e em tudo aquilo que ele faz. Estes são
alguns dos inúmeros atributos de Deus, pois ele é tão grandioso que não existe atributos suficientes para qualificá-lo na sua totalidade. Ora, eu espero de coração sincero que essa semana os estudos que pudermos compartilhar sobre conhecer um pouco mais a Deus, como nós esperamos que esses estudos tenham feito com que você possa se aprofundar mais no conhecimento e na relação de um Deus fantástico, tremendo, único, infinitamente mais do que tudo que podemos imaginar. Obrigado pela sua companhia. Compartilhe, ajude alguém a crescer na fé e no temor do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida.